Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Cash Money, o podcast da CM Capital, a maior corretora independente do Brasil e da Espanha. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Lembrando que esse podcast ocorre quinzenalmente, sendo transmitido via Spotify às quintas-feiras e no YouTube aos domingos. Não se esqueça também de se inscrever no canal, dar aquele like para ajudar a gente e seguir a CM Capital nas mídias sociais e também o J.Fis nas mídias sociais. Hoje estamos com o Alexandre Rodrigues, sócio e gestor das estratégias de tijolo da Rio Bravo. Alexandre, muito obrigado pela presença. Obrigado, Jacinto. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Poxa, prazer é meu de falar um pouco mais sobre as estratégias imobiliárias aí da Rio Bravo. E, poxa, antes da gente falar mais dos produtos da casa, dos fundos, conta um pouco sobre a Rio Bravo, né? Nem todo mundo conhece essa gestora, bem famosa, né? Fala um pouquinho mais sobre a casa, por favor. Legal. Bom, vou contar um pouco a história da Rio Bravo. Então, a Rio Bravo foi fundada no começo dos anos 2000 pelo Paulo Bilic e pelo Gustavo Franco. Os dois, na época, fundaram a Rio Bravo muito com a ideia de que os juros no Brasil iriam cair e os investidores iam precisar se sofisticar, iam precisar encontrar produtos alternativos. Então, a Rio Bravo se especializou durante esses anos em produtos de renda variável, de crédito estruturado e também nos fundos imobiliários, onde a gente teve um certo protagonismo, onde a gente ajudou a constituir, criar os primeiros fundos imobiliários do Brasil. Então, por exemplo, o Shopping Pátio Higienópolis é um fundo que a gente estruturou e que a gente administra até hoje. Então, a Rio Bravo tem, de certa forma, uma grande tradição, né? Então, quem conhece fundos imobiliários há mais tempo, certamente já se deparou com alguns fundos mais antigos que são da casa. E a gente também tem uma leva de fundos mais novos, né? Fundos de gestão ativa, que tem o objetivo de ser fundos grandes, com diversificação, com liquidez. E assim que a gente foi rumando assim, os nossos negócios em fundos imobiliários, procurando cada vez mais ter estratégias segmentadas por produtos. Então a gente criou o Rio Bravo Renda Corporativa, o Rio Bravo Renda Logística em conjunto com a Telos, o Rio Bravo Renda Educacional, que a gente pode falar um pouco mais para frente. Claro. A gente criou o Rio Bravo Renda Varejo, o maior de todos os nossos fundos, e o Rio Bravo Renda Residencial. Então a gente criou um portfólio, uma família de renda, são produtos que têm que pagar renda mensal e que têm o objetivo de serem fundos com liquidez, com escala, que tenham capacidade de fazer bons negócios ao longo do tempo. Entendi. E a sua trajetória dentro da Rio Bravo, como foi? Você começou na Rio Bravo, começou em outras empresas antes? Como é que foi? Conta a história do Alexandre estagiário até o Alexandre gestor e sócio. Legal, a gente estava comentando um pouco aqui antes, né, que quase que a gente trabalhou junto na Link, né? Exato, na Link. Que depois virou a Rico e depois virou XP, mas foi lá onde eu comecei minha carreira, numa corretora de valores. Aquela época a gente estava começando a ter o primeiro boom dos fundos imobiliários, né? Então os fundos começaram a crescer. Foi quando eu comecei lá para 2010, 2011, entender um pouco mais do produto. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar na Rio Bravo com fundos imobiliários, foi algo que foi natural para mim, porque eu já gostava e já me interessava muito pelo produto. Ainda que naquela época o produto estava começando, né? A gente tinha em 2012 30 mil investidores de fundos imobiliários e a gente terminou o ano de 2012, que foi o ano que eu entrei na Rio Bravo, com 100 mil investidores. Então foi naquele ano que saiu o Santander Agências, o Agências Caixa, saiu o BBPO, então foram fundos emblemáticos ali para aquela época e que ajudaram, assim, tiveram um papel muito importante para a indústria, para o crescimento da indústria. Então foi aquele começo, né, embrionário de fundos imobiliários, a gente ajudou a participar e foi assim, uma jornada aí dos últimos 12 anos de muita evolução da indústria. Assim, a gente ajudou também nessa transformação da indústria, de cada vez mais os fundos que eram monoativos ou fundos que tinham um propósito assim, muito específico de investir num único segmento, foram se transformando em fundos pulverizados, diversificados, com liquidez, com pujança, com escala, e a gente foi ajudando também, de certa forma, com os nossos próprios produtos, nessa evolução da indústria, né? Então, um pouco, rapidamente, um pouco dessa minha história com os FIIs. Perfeito. E você migrou para a estratégia de tijolo. Hoje você é responsável pela área de tijolo da Rio Bravo, né? Perfeito. Pela área de tijolo, mais especificamente pelo nosso Rio Bravo Renda Varejo, que é um fundo que tem agora já 1,7 bi de PL. É um fundo que nasceu como um fundo de agências bancárias, né? Nasceu do Agências Caixa, que eu comentei agora há pouco. Então, foi um fundo que tinha, assim como outros fundos da época, tinha um único tipo de inquilino, um único tipo de imóvel. Era um fundo com um risco assim, muito limitado.
E a gente conseguiu levar para os cotistas a possibilidade de transformar esse fundo num fundo de varejo. Então, a gente transformou o Agências Caixa no Rio Bravo Renda Varejo. E a gente foi crescendo o fundo ao longo do tempo, a gente incorporou o Santander Agências, a gente foi fazendo novas emissões de cotas, a gente foi vendendo agências bancárias, porque a gente quer ganhar diversificação. Perfeito. Então a gente já vendeu 180 milhões de reais em agências bancárias, picadas uma por uma, né? Não foi nada em bloco, com 40 milhões de reais de lucro. Então a gente foi provando cada vez mais que essa tese de agência bancária, apesar de um certo ceticismo do mercado, ela tinha valor, os investidores enxergavam valor nela, e à medida que a gente foi fazendo isso, a gente também foi melhorando perfil de diversificação do fundo. E hoje, as agências bancárias, que antes representavam 100% do fundo, hoje representam 32% do fundo. Então, o fundo já conquistou uma diversificação muito interessante. Perfeito. Hoje a gente tem imóveis educacionais, hoje a gente tem imóveis da Pernambucanas, hoje a gente tem imóveis da Renner, na Oscar Freire, a gente tem Centauro na Paulista, a gente tem Açaí, a gente tem GPA, já um fundo assim com vários inquilinos, muito diversificado. E o RBVA tem também um foco muito específico em ativos que a gente chama de varejo AAA, que é onde a gente tem procurado cada vez mais colocar assim o nosso footprint, que é ter ativos na Oscar Freire, na Paulista, na Alameda Gabriel, no Jardins. É um tipo de ativo, vamos dizer assim, que tem muito valor, porque normalmente é onde as empresas querem colocar suas flagships ali, as suas lojas conceito, que são lojas que têm um valor não apenas da venda que é produzida naquela loja, mas também um valor de marketing muito importante de marca, de exposição de marca para a empresa. Então a gente foi também colocando cada vez mais o pé nesse tipo de imóvel, e é onde a gente tem procurado cada vez mais ter exposição dentro do RBVA, nisso que a gente chama de varejo AAA, essas localizações que são de fato mais nobres. Perfeito, porque é um conceito bastante interessante isso que o Alexandre falou, porque basicamente você tem a localização, que ela é muito nobre, né? E a necessidade de se fazer presente, a marca que ela quer se fazer presente. Então, pela localização e pela essa necessidade de se fazer presente, você pode cobrar mais por isso. Perfeito, Aí exatamente. você tem uma locação, né, com preço muito competitivo, né, num contrato típico e que você tem uma revisional que, dada pela localização, ela tende a ser favorável para o fundo. Exatamente. Então você consegue ter, de uma forma recorrente, locações na variação acima da inflação, certo? Perfeito, faz todo sentido. A gente tem já casos indo para esse caminho, onde a gente está conseguindo aluguéis cada vez melhores nos nossos ativos. E de fato, assim, esse modelo de negócio, na nossa visão, ele é muito resiliente, porque para a empresa sair de uma loja conceito, normalmente é muito traumático, normalmente envolve áreas de marketing, envolve áreas de negócio, normalmente envolve assim, sair de um produto que dá muita exposição para a marca. Então, a gente entende sim que isso faz com que cada vez mais esse produto seja importante, né, para as empresas e para as marcas. Então, é por isso que a gente tem procurado no RBVA estar nessas localizações. São localizações assim que são irreplicáveis, né? Você não consegue fazer uma nova Avenida Paulista ou fazer uma nova Oscar Freire. São regiões já muito consolidadas, que tem um fluxo de pessoas que naturalmente vai para lá, seja para trabalho, seja para consumo. Então, isso ajuda muito assim no fluxo de pessoas que passam ali, pessoas que passam para consumir. A Paulista ainda teve um evento, né, nos últimos anos que ela passou a ser fechada para carros aos domingos, e com isso o varejo ganhou um dia a mais ali, né? Então, a gente tem visto cada vez mais a Paulista como um local de varejo, um local que em breve, esperamos, possa ser uma quinta avenida, de São Paulo, que cada vez mais abrigue lojas conceito. A gente tem visto isso crescendo cada vez mais. Então, a gente acredita assim, bastante nesse segmento, é por isso que a gente tem focado parte dos nossos recursos nesse perfil de ativo. Entendi. E o perfil de renda urbana, né? Ele engloba também varejo, mas também outros tipos de imóveis, também agências bancárias no caso, né? Dentro dessa questão de renda urbana, deixa eu fazer duas perguntas. A primeira delas as agências bancárias, assim, é claro que ainda existem, vão existir, porém em menor quantidade, por uma questão até de tecnologia e utilidade, né? Aí eu queria fazer a seguinte pergunta: como é que vocês balanceiam isso? Essa agência aqui
tem lucratividade para a empresa, não tem, para o locatário no caso, né? Uhum, Faz sentido, não faz, se não fizer, o próprio locatário ele até deve se manifestar, né? uhum. E você, tudo bem, então vamos vender, vamos fazer um bid aqui, né? A segunda pergunta é o seguinte, todos, todos os assim, segmentos dentro da renda urbana, educação, agências bancárias, assim, o que na verdade é a renda urbana? Né? Perfeito. Vou começar por essa última pergunta. Uhum. E o que de fato é renda urbana? A gente nem gosta de classificar o RBVA como um fundo de renda urbana. Apesar de que o mercado faz isso, para a gente está tudo bem, não tem problema classificá-lo assim, em outros relatórios que isso fique classificado como renda urbana. Para a gente está tudo certo, mas a gente acredita que o RBVA é um fundo de varejo. Por exemplo, né, a gente acabou de fazer agora uma incorporação, né, uma compra dos nossos ativos educacionais dentro do nosso fundo de varejo. Por que disso? Porque a gente entende que educação é um tipo de imóvel de varejo. Tem um exemplo claro disso, que a gente tem uma agência bancária locada para o Santander na Avenida Senador Flacker, em Santo André. E nessa mesma rua, 2 quarteirões de distância, o RBED, que é o nosso fundo de educação, que agora foi incorporado, vamos dizer assim, no RBVA, tem uma faculdade locada para Croton, do Grupo Cogna, na mesma rua, né? Hoje, um desses imóveis é uma agência bancária e o outro é uma escola. Porém, pode ser que amanhã um seja um supermercado e o outro seja uma loja de departamento. O varejo ele é dinâmico, isso faz parte. A gente já tem exemplos no fundo desse reposicionamento de ativos, né? Então, para a gente entende que esse tipo de imóvel, que é uma loja que atende o público final, seja para produto ou para serviço, que exige exposição de marca, ele é classificado como varejo. Então, na nossa visão, tudo isso é varejo, né? São o educacional, as agências bancárias, os supermercados, tudo isso é varejo. E aí tem até um exemplo interessante, que a gente tem um imóvel em BH, que fica a 2 quarteirões da Praça da Liberdade, que é um imóvel que ele era um imóvel relativamente grande, uma agência bancária, era um imóvel do Santander, e até respondendo, né, a gente percebeu, né, que o Santander já não teria intenção de ficar naquele imóvel. A gente mapeia isso, não só mapeia, mas como a gente também coloca no nosso relatório mensal o que a gente acredita que o Santander não deve ficar no final dos contratos e o que a gente está fazendo em relação a esses ativos. E esse foi um imóvel que era um imóvel grande, 4.000 metros, porém um imóvel excelente, um imóvel de esquina, com uma excelente assim, exposição de marca, muito próximo ali da Praça da Liberdade, numa região residencial, que cabia muito o supermercado. Então lá a gente colocou um supermercado do Super Nosso, que é muito tradicional lá em BH, e o imóvel nem chegou a ficar vago. Saiu o Santander, entrou o Super Nosso, e aí a gente já começou a correr receita de locação de um supermercado ao invés de uma agência bancária. Então isso ajuda a provar que o varejo ele é dinâmico, né? Tem um outro exemplo disso, que foi agora em São Bernardo, um imóvel que era uma agência bancária do Santander, e que agora a gente alugou para Plano e Plano, que é uma construtora que vai utilizar aquele imóvel para fazer estandes de venda dos seus produtos, né? Então, as agências bancárias têm sim capacidade de se readaptar, de se transformar em outros tipos de negócio. Então, é por isso que a gente acha que a agência bancária é um tipo de imóvel de varejo, educacional é um tipo de imóvel de varejo, supermercado é um tipo de imóvel de varejo, e tudo isso está hoje dentro da nossa estratégia do Rio Bravo Renda Varejo, que é um fundo grande, com escala, com diversificação, e que consegue investir em todos esses perfis de ativos também. Perfeito. Bom, o RBVA, que é o fundo de varejo deles, né, que está sob a tutela do nosso querido Alexandre, agora vamos para o fundo de escritórios da casa, que é o RCRB, né? O RCRB, a gente está até comentando antes de começar essa gravação, que teve um desempenho bem interessante no ano de 2023, né? Bem interessante, subiu muito bem, né? Poxa, acho que isso denota o excelente trabalho que a gestão fez, né? Eu quero saber o seguinte, o que vocês fizeram para que isso pudesse ter esse efeito da cota no mercado? Perfeito. Então, basicamente, a gente resolveu assim desafios que a gente tinha dentro do fundo, que permitiram a gente reduzir a nossa vacância de 34% para 1% praticamente. Como que isso aconteceu? Basicamente, a nossa vacância subiu muito, porque a gente passou por um período de pandemia, então a gente teve algumas entregas de inquilinos, e também a gente teve a entrega de um prédio, que foi o Bravo Paulista, que foi um retrofit que a gente fez junto com o pessoal da Etoile. Então,
a gente colocou mais um prédio 100% vago no nosso portfólio. Isso também ajudou a aumentar bastante a nossa vacância. E a gente se viu nesse momento de pandemia, com os desafios que a gente passava no mercado corporativo naquele momento, e com uma vacância alta. Então, o que a gente fez? Como que a gente encontrou uma solução, né? Quando a gente idealizou o Bravo Paulista, a vacância da Paulista era menos de 10%, a gente estava numa trajetória ascendente, assim, de absorção líquida de metros quadrados corporativos, então a gente estava vendo, de fato, o mercado crescendo, a gente acreditava que muito facilmente o Bravo Paulista ia sair para um monousuário, para a mesma empresa, mas o mercado mudou muito, veio a pandemia, várias empresas desocuparam imóveis na Paulista, então a Paulista teve muitas assim, desocupações picadas em vários prédios diferentes, então a gente ganhou vários concorrentes que muitas vezes estavam pedindo preços mais baixos e a gente tinha que encontrar uma forma de se diferenciar no meio de tanta concorrência. E a forma que a gente encontrou, e a gente por ser um fundo imobiliário, e de novo, né, a gente falou de ter escala, de tamanho, o fato do RCRB ser um fundo que está beirando já 800, 900 milhões de ativos, já tem uma certa escala também, permitiu com que a gente usasse uma estratégia de plug and play, que é basicamente para você chegar para uma empresa que quer ocupar de 100, 200, 300 metros, até 400 metros, que é uma empresa que normalmente não tem assim, uma área de facilities para fazer uma obra, e que precisa normalmente de metragem mobiliada. Então a gente estava vendo essa demanda no mercado e a gente colocou em prática a estratégia do plug and play. Então a gente começou a oferecer isso para os locatários, a gente fez um andar modelo dentro do Bravo, começou a mostrar o andar modelo para potenciais inquilinos, e isso começou a dar muita atração, dar muita demanda, e a gente conseguiu ir aos poucos, locação a locação, resolvendo praticamente a vacância do prédio. E com isso a gente resolveu também dos outros andares que ficaram vagos. Então hoje a vacância do fundo é muito baixa, graças a essa estratégia de plug and play que a gente foi colocando em prática e resolvendo esse desafio. E acho que isso ajuda muito na questão da precificação do mercado secundário. O mercado acho que vê um fundo que saiu de 34% para 1% de vacância, tem de fato um valor nos ativos, na gestão, e acho que foi o que a gente conseguiu entregar. Perfeito. Então vocês entregaram basicamente andares prontos para ocupação, né? Porque, que nem você bem disse, né? Para quem não sabe o que faz facilities aqui, o Alexandre comentou, é uma área que cuida das instalações imobiliárias da empresa, que vai ver, por exemplo, se é interessante fazer uma ocupação X, uma ocupação Y dentro de um prédio, quantas pessoas por metro quadrado, para que tudo isso abarque a operação da empresa, né? E muitas empresas não têm, né? Por uma questão até de estratégia, e simplesmente ela aloca um andar no caso da SRB, já pronto, já mobiliado. Basta simplesmente entrar com o computador. Daí o nome Plug and Play, que basta ligar na tomada e já está funcionando, né? Claro que existem contrapartidas, porque, por exemplo, um investimento, dependendo da localização, do andar modelo que o Alexandre falou, é um investimento vultuoso. Chega aí o que, mais ou menos, uns 5 mil reais por metro quadrado? Um pouco menos. Entre 3 e 4 mil reais metro dá para fazer. Um bom escritório. Então, assim, é claro que assim, se a gente quiser levar o padrão, pode 5, sei, dá Com certeza, dá para levar. Dá para levar o padrão, só que isso tudo, né, existe um custo e a Rio Bravo, claro, que ela vai negociar um preço de uma locação um pouco maior com um contrato um pouco mais longo, e isso é totalmente aceitável pelo lado da empresa. Então, você consegue chegar num acordo com uma certa facilidade, no caso, né? Perfeito. As empresas topam pagar mais para ter um escritório mobiliado onde ela não precisa se preocupar com obra. A gente se preocupa com a obra, a gente entrega exatamente o que a gente prometeu para a empresa. E ela topa pagar mais por isso, porque realmente não é só o tijolo que a gente está oferecendo, a gente está oferecendo um serviço também. E aí a gente consegue com isso cobrar mais no valor de locação, então a gente consegue rentabilizar esse investimento que a gente está fazendo no imóvel através de um contrato de locação com o valor mais alto e normalmente um contrato mais forte também, que ajuda a gente a ter uma certa previsibilidade também. Então acho que é uma negociação boa para os dois lados, mas para fazer isso precisa de duas coisas, precisa ter de fato uma gestão profissionalizada, porque lidar com obra dentro de um prédio é algo complexo. Precisa de fato ter uma equipe, como a gente tem no RCRB, no Renda Corporativa, para lidar com todos esses desafios de obra, entrega para inquilino, e precisa ter capital, né? Precisa ter acesso a capital também. Então, assim, por conta desses dois motivos, a gente conseguiu colocar essa estratégia de pé e conseguiu
ter muito sucesso e reduzir a vacância para 1%. Mas as empresas topam, sim, elas topam pagar mais caro. Ainda mais hoje em dia que taxas de juros estão cada vez mais altas, as empresas não querem muito tirar dinheiro da empresa com CAPEX para fazer investimento para escritório. Se ela puder pegar algo pronto, 1000 vezes melhor, né? Então a gente consegue unir o útil ao agradável, conseguiu unir o útil ao agradável, conseguiu melhorar bem aí a ocupação. Perfeito. Se vocês melhoram a ocupação de um prédio por meio dessa estratégia, né? E que considerando também que o RCRB seja no caso, um proprietário com a maioria das cotas condominiais, é possível que, além disso, vocês consigam reduzir o gasto mensal de condomínio, por exemplo, algumas contas, além de aumentar a receita para o fundo? Isso é também um fator muito importante hoje de decisão de investimento para a RCRB, porque conforme o fundo foi ganhando mais tamanho, mais escala, a gente tem cada vez mais procurado investir nossos recursos em participações em prédios onde a gente possa ou ser majoritário ou ter uma participação relevante do condomínio, porque isso permite com que a gente possa eventualmente trocar a administradora, trocar o síndico, trocar as empresas prestadoras de serviço. A gente consegue olhar os contratos mais na vírgula e consegue reduzir o máximo possível os custos condominiais. Então isso é algo importante. Isso também ajuda a gente a manter o prédio sempre atualizado, porque tem alguns prédios que vão perdendo valor ao longo do tempo. Vai perdendo valor de arquitetura, tem o desgaste natural. Então é sempre importante ter o prédio bem atualizado e ter um condomínio bem administrado, né? Então, o RCRB, né, o Renda Corporativa, também foi um dos primeiros fundos do mercado de gestão ativa. Então ele nasceu basicamente com um ativo que é o JK Financial Center, e a gente foi ao longo do tempo comprando outros ativos. E, de certa forma fomos crescendo, comprando algumas lajes em alguns prédios, ganhando diversificação, mas hoje, sem dúvida, o nosso foco tem sido ter participações ou prédios inteiros ou participações relevantes, porque a gente tem ganhos muito significativos que a gente consegue extrair ao longo do tempo através dessa estratégia. Perfeito. Agora o outro fundo da casa de vocês, o RBD, o RBED, Fundo Educacional, né? É um fundo que, apesar das características de gestão ativa, pela própria natureza da tese, ele acaba, de uma certa forma, sendo passivo, né? Mas explica um pouco melhor isso, o RBED. Eu não diria que ele é um fundo passivo, mas para falar do RBED, a gente precisa falar um pouco da questão da consolidação dos fundos imobiliários. Hoje, um fundo de 300 milhões... com uma liquidez de 100 mil, 200 mil, é um fundo que tem dificuldade de ter apreciação das cotas no mercado secundário. Porque hoje, ainda mais no mercado onde o custo do capital é alto, a liquidez é muito importante. Então, a liquidez tem sido cada vez mais importante para os FIIs. Hoje em dia, tem muitos fundos imobiliários com patrimônio baixo, e isso dificulta com que os fundos tenham escala para crescer. Então, foi um pouco o que a gente pensou. A gente tinha, de fato, uma estratégia de varejo, que a gente tem dentro da estratégia de varejo shopping centers, agências bancárias, supermercados, atacarejos, tem o varejo AAA, Paulista, Oscar Freire, e a gente não tinha educacional, porque a gente tinha um veículo próprio para educacional, que é um veículo que obviamente a gente cuidava muito bem, então a gente tem bons contratos, bons inquilinos, o fundo RBED tem uma previsibilidade muito grande, porque só tem contratos atípicos, e a gente entendeu que seria por bem a gente juntar os dois fundos. Porque os dois fundos eles iam valer mais juntos do que separados. O RBVA ganha muito em termos de diversificação, porque ele ganha mais um portfólio relevante de imóveis educacionais, com contratos atípicos, então ele ganha bastante em diversificação, permitiu a gente diluir a nossa participação em agências bancárias, que não é segredo, era um objetivo nosso, cada vez mais reduzir a nossa exposição ao setor bancário. E para o RBED, ele ganhou acesso a um fundo que é muito mais líquido, negocia mais de 1 milhão por dia, tem 1,7 bi de PL e tem muito mais escala, né? Então, esse momento de consolidação levou a gente a tomar essa decisão de levar para a Assembleia de ambos os fundos. A gente levou para a Assembleia, foi aprovado, né, em Assembleia de ambos os fundos, e agora a gente está finalizando uma emissão de cotas para que o RBVA compre os ativos do RBED e o RBED eventualmente será liquidado, né? Então, isso fez parte da nossa visão desse amadurecimento da indústria, dessa consolidação e de cada vez mais o mercado pedindo por fundos maiores, mais líquidos e a gente encontrando dentro dos nossos produtos da casa
possibilidades da gente fazer com que os nossos fundos negociem com preços melhores, né? Então foi um pouco essa a base de decisão aqui desse negócio. E mesmo porque, assim, o setor de educação é de varejo, varejo, é um varejo de serviços, né? Então, assim, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido total, assim, mais diversificação, são contratos mais longos, claro, assim, a forma que eu falei anteriormente de passivo é porque basicamente você tem um contrato longo em que o inquilino só, em imóveis que, assim, não tem, vamos dizer assim, um altíssimo padrão construtivo e que basicamente o relacionamento é fazer algumas benfeitorias, algumas manutenções e segue a vida, né? Acho que é bem, vamos dizer assim, previsível e tranquilo, assim, aspas, né? Claro, com seus problemas, é muito mais tranquilo que um fundo que tem contratos típicos e muito mais inquilinos, no caso, né? Agora, o seguinte, a Rio Bravo, ela também tem um fundo imobiliário de galpões logísticos em conjunto com a Atelos, né, que é uma outra gestora. Fala um pouquinho pra gente, em termos gerais, né? Sei que tem outro gestor que cuida, mas sobre o TRBL. Legal. O TRBL é um fundo que também nasceu um pouco dessa evolução da indústria, porque ele era um fundo que, na época, ele era administrado por outras casas, ele era gerido também por outras casas, e a gente tinha lá desde o começo a Telos, né, que na época chamava SDI, como consultor imobiliário. Em algum momento a gente assumiu a administração desse fundo e a gente junto com a Telos na época falou, olha, a gente tem aqui um fundo monoativo, que tinha um único ativo em Duque de Caxias, isso era 2018. E a gente falou, bom, não faz sentido a gente ficar com esse único fundo, com esse fundo nessa situação, né? Faz sentido a gente usar esse veículo para crescer e para investir no setor logístico, para a gente ganhar diversificação, para a gente ganhar escala, na linha de tudo isso que a gente está falando, né? De que os fundos têm pedido e que é o amadurecimento da indústria. Então foi o que a gente fez em conjunto com as Telos, e aí desde então a gente vem crescendo o portfólio do fundo. Esse imóvel mesmo de Duque de Caxias já nem está mais no nosso portfólio, a gente até já reciclou, já vendeu esse ativo, e a gente foi construindo um portfólio de ativos bem localizados. Então a gente tem um ativo dos Correios em Contagem, a gente tem um ativo da Braskem aqui no ABC, a gente foi crescendo o portfólio do fundo com bons inquilinos, bons contratos, imóveis em boas localizações também, e é o nosso veículo hoje para investimento no setor logístico, e que tem essa parceria com a Telos, que na verdade foi uma parceria que foi do nascimento do fundo, ali, do nascimento da gestão ativa. Quando a gente pegou o fundo naquele momento, a gente decidiu fazer esse negócio junto e a gente tem conseguido fazer o fundo crescer. Que era o SDU11. SDU11. Hoje é o TRBL, né? Teve a nova nomenclatura. Basicamente para melhorar assim, a assimilação dos investidores, a troca de nomes. Perfeito. E também tem um ponto que o SDU, a Telos antes se chamava SDI. Era SDI. E aí o SDU perdeu um pouco o propósito, né? Tem o ticker SDU. E aí a gente, bom, vamos ter que mudar o ticker, e a gente escolheu um ticker que envolvia vamos dizer assim, as siglas das duas empresas, e aí a gente chegou no TRBL. Perfeito, perfeito. Bom, a gente falou aqui, né, dos fundos imobiliários da casa, um pouco da história da Rio Bravo, do próprio Alexandre. Agora eu queria, Alexandre, falar um pouco mais sobre o setorial, né? Fala um pouquinho sobre escritórios, que você vê um pouquinho ali no RCRB, apesar de você ficar um pouco mais no RBVA. Hoje, como você enxerga o setor de escritórios aqui, especificamente aqui no Brasil, porque os fundos imobiliários se concentram muito na cidade de São Paulo, mas como é que você enxerga as oportunidades e o desenvolvimento até do setor de escritórios aqui no mercado imobiliário? Legal. Acho que tem muita oportunidade hoje no setor de escritórios. Eu acho que esse aumento de taxa de juros e escassez de capital acaba trazendo oportunidades que muitas vezes os fundos não conseguem aproveitar, porque também é um momento difícil de emissão de novas cotas, né? Então é um pouco o desafio nosso, o desafio da gestão, de certa forma. Mas acho que tem sim muitas oportunidades. A última aquisição que a gente fez também foi nesse ambiente da pandemia, onde a gente comprou uma participação do JK Financial Center, que permitiu a gente ter a maioria, né, de participação no prédio. Então a gente tem sim encontrado essas oportunidades pontuais, tem tentado aproveitá-las, né, mesmo nesse ambiente mais difícil para captação, né? Agora, os fundamentos imobiliários de escritórios hoje depende muito da região. Tem regiões que estão sofrendo mais e tem regiões que estão indo muito bem. Se pegar a região, por exemplo, da JK, da Faria Lima, a gente está vendo preços de locação cada vez maiores,
gente está vendo taxas de vacância cada vez mais baixas. A gente já vê reflexo disso no próprio JK Financial Center, onde a gente está conseguindo aumentar o preço de locação. Então, a gente está vendo, sim, um momentum hoje para o escritórios muito positivo nas regiões, vamos dizer assim, core, que não à toa foram as regiões que a gente decidiu investir no RCRB. A gente procurou, sempre no RCRB, estar nas regiões core de escritórios de São Paulo. Então, a gente está na Paulista, está na JK, está na Vila Olímpia, que são regiões que a gente acredita serem mais resilientes. Então foi nesse caminho que a gente foi. Então a gente está vendo, sim, tem oportunidades, tem desafios em algumas regiões mais distantes acabam sofrendo um pouco mais. Então tem regiões que a gente está vendo como Alphaville, como Shukri Zaidan, que ainda tem taxas de vacância mais altas e que na nossa visão ainda tem mais algum tempo para conseguir absorver toda essa vacância, né? Enquanto tiver vacância muito alta, é muito difícil puxar preço, né? Os preços de locação subirem, porque tem muita concorrência, né? Então isso a gente está vendo em algumas regiões ainda em São Paulo. Mas em outras de vacância mais baixa, a gente já está vendo um mercado mais pujante. Perfeito. E você tocou num ponto bem interessante, que até vou puxar uma pergunta aqui, né? Que nesses tempos de alta taxa de juros é muito difícil você captar recursos, né? Especialmente via emissões, né? Então é muito difícil. Bom, aí você tem outros artifícios, né? Você tem, por exemplo, a própria emissão de dívida, alavancagem, ou fazer uma compra parcelada com atualização das parcelas, que é o Seller's Finance. Como você, sem falar também que é possível fazer, por exemplo, uma emissão direcionada, que é o seguinte, o fundo ele compra imóvel com cotas, né? Acho que isso é uma alternativa, ou existem outras alternativas que você pode nos elucidar aqui? Sim, com certeza. São alternativas que a gente utiliza nos nossos fundos. A gente utilizou no RBVA, a gente utilizou no RCRB emissão de dívida, no RBVA a gente também fez Seller's Finance. Então, é possível sim, e aí a gente volta também para uma questão importante, que é a questão da escala. Só fundos que são grandes, que têm escala, que conseguem fazer isso. Perfeito. Porque precisa ter liquidez no mercado secundário para você integralizar o imóvel no fundo. Precisa ter uma escala para você não ficar muito... Para que, por exemplo, o Seller's Finance ou uma emissão de um CRI não deixe o fundo muito alavancado. E também tem um ponto importante da escala que permite com que a gente consiga, com o nosso próprio caixa, com alguma eventual reciclagem do nosso portfólio, a gente tenha recursos para aproveitar essas oportunidades. Aquele 5%, né, da distribuição semestral, você já consegue, por exemplo, adquirir uma parcela de um imóvel, né? Perfeito. E também tem as parcelas que entram de ativos que a gente já vendeu. Então, tudo isso, toda essa programação de caixa, né, dos nossos fundos imobiliários, obviamente que tem ficado cada vez mais complexo, mas que permite a gente aproveitar oportunidades, mesmo em momentos de baixa, né? E esse também é um benefício da escala, né? Também é um benefício de ter um fundo grande. Então é o seguinte, em fundos imobiliários, tamanho importa. Tamanho importa, sem dúvida. Tamanho importa bastante. E assim, eu acho que a principal preocupação, né, que muitos gestores têm em relação à alavancagem em si, que a alavancagem que é feita aqui é via CRI, no caso, é a questão de caixa, porque a amortização do principal da dívida é paga com caixa. Então, esse planejamento aí, no caso, para médio prazo é bem importante. E falando nisso, vocês têm, vamos dizer assim, um critério limite, por exemplo, Jacinta, eu não imito o CRI se eu não tiver pelo menos uns 20 meses de caixa para pagar aí a amortização de principal. Vocês têm alguns critérios? A gente não tem nenhum critério definido em regulamento, mas a gente sempre na Rio Bravo foi bem conservador em relação à alavancagem. A gente sempre quis crescer, ganhar diversificação, mas não às custas de muita alavancagem, e principalmente uma alavancagem a alavancagem, de certa forma, ela é uma faca de dois gumes. Ela pode ajudar muito na questão da rentabilidade, te ajuda a distribuir um rendimento mais alto, porém, você tem que pagar ela um dia. Então, se você assumir uma alavancagem que te obriga a vender um imóvel fora do momento que você gostaria de vendê-lo para poder pagar a alavancagem, essa é uma alavancagem que vai provavelmente destruir valor para o fundo. Então, a gente costuma ter alavancagens em patamares mais baixos. 15%, 20% é um patamar que a gente acha razoável para um fundo imobiliário hoje em termos de alavancagem. A gente não costuma ter alavancagens muito maiores do que essa. Então, a gente também pensa bastante assim, se essa alavancagem, quando a gente vai ter que pagar, ou como, precisa de uma emissão de cotas, ou a gente eventualmente precisaria de algum outro instrumento de dívida, rolar essa dívida. Então são coisas que a gente prefere não fazer, a gente prefere conseguir com o próprio caixa do fundo, com as vendas que a gente tem, conseguir lidar com os CRIs que a gente precisa pagar lá na frente.
Perfeito. Para o setor de renda urbana, como você enxerga esse potencial? Existem, assim, dentro da renda urbana, existem alguns outros setores que você, microsegmentos que você enxerga com bons olhos? Com certeza. Eu acho que esse é o segmento que tem mais oportunidades, eu diria, porque tem, assim, esse é um mercado imenso que os fundos imobiliários mal começaram ainda a explorar. Interessante. Assim, a gente vê, por exemplo, o mercado corporativo, existe um número muito limitado de prédios que cabem dentro dos fundos imobiliários. Acho que o mesmo vale para shoppings. Mas esse segmento de renda urbana ainda tem uma avenida de crescimento, porque tem ainda muito a ser explorado, né? Então a gente acredita que tem muito potencial ainda. E é um tipo de segmento que dá para aplicar uma estratégia que a gente vem aplicando nos últimos anos, que é uma estratégia de, vamos dizer assim, comprar imóveis no atacado. Então a gente faz um sale leaseback Entendi. com uma empresa varejista, compra 20, 30 imóveis e depois a gente consegue vender eles para investidores individuais no varejo. Então, com isso, a gente consegue uma compressão de cap, né? Ou seja, a gente consegue vender num cap rate mais baixo do que o que a gente comprou. Ou seja, a gente vende mais caro, valoriza o imóvel. E é uma estratégia que a gente tem conseguido aplicar no RBVA, e que a gente acredita que sim, continuarão tendo oportunidades nesse segmento. E à medida que a gente tiver acesso a capital e que a gente tiver boas oportunidades, a gente deve querer continuar participando dessas oportunidades, sim. Perfeito. Como o segmento de fundos imobiliários é ciclo, acredita que em períodos de baixa, como a gente está tendo agora, porém, assim, pelo menos é o que eu estou vislumbrando, né? Seja um intervalo de tempo de consolidação de gestoras, existe mercado para todas elas? Olha, dá para dizer pelo passado recente que sim, a gente está vendo uma consolidação, não vou nem dizer de gestora, mas de produtos, né? De fundos. Fundos pequenos, com pouca liquidez, têm ficado mais Evidente, né? difíceis de sobreviverem, né? Uhum. Então, cada vez mais a gente está vendo a importância da escala. Acho que linka um pouco com tudo isso que a gente está falando, né? Sem dúvida. Tamanho importa, fundos grandes com liquidez com escala, tem capacidade de ter equipes grandes, tem capacidade de fazer melhores negócios, tem mais acesso à dívida, tem mais acesso a sellers finance, a pagamento com cotas. Tudo isso ajuda a fazer negócios melhores. A liquidez no mercado secundário também é muito importante. Então a gente está vendo sim essa consolidação. A gente ajuda a participar dessa consolidação também, né? Acho que esse último movimento que a gente fez do nosso fundo educacional entrar no nosso fundo de varejo é um movimento de consolidação Sem de um dúvida. produto que tinha 300 milhões, já tinha um tamanho razoável, não era um tamanho pequeno, 300 milhões. Mas ainda assim, para os níveis hoje do mercado e para o nível de liquidez que tinha, seria 1000 vezes melhor ele entrar dentro do RBVA, tanto que foi aprovado pelos cotistas, e estar dentro de uma plataforma maior de investimentos. Perfeito. Então a gente acredita que esse é o caminho, sim, esse tem sido o caminho, e acho que continuará sendo. De produtos, mas não de gestoras, né? Você acha que gestoras também, em algum momento? A gente viu isso acontecer também no mercado de gestoras, mas a consolidação a nível de produto também faz sentido, né? Olha Sem só, dúvida, sem dúvida. o RBED e o RBVA são produtos da mesma gestora que consolidaram, né? Então, acho que a consolidação a nível de produto também faz muito sentido. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais setores que você vê como, assim, quase inexistente dentro de fundos imobiliários e que seria uma oportunidade para as gestoras explorarem gestoras, ou até mesmo fundos de private equity, que tem outro nível de risco, outro tipo de investidor, começar a investir para, por exemplo, quem sabe lá na frente, os fundos imobiliários irem atrás? Eu acho que o segmento que eu diria que tem mais potencial e que a gente mal começou a explorar em fundos imobiliários é o residencial. O residencial lá fora é o maior segmento, é o que paga menos yield, né? Ou um dos que paga menos yield, ou seja, é um produto que é visto como seguro, grande, com escala, e aqui ainda são pouquíssimos fundos imobiliários residenciais. Então eu acho que esse sim é um segmento que tem ainda muita oportunidade, que tem ainda muita possibilidade de crescimento, mas tem outros, né? Quando a gente olha os mercados desenvolvidos lá fora, a gente vê uma gama assim, de estratégias muito diferentes. Então tem fundo de self-storage, tem fundo fundo de replantamento florestal, tem fundos de todos os tipos assim de teses que você imagina. Então, isso mostra que a gente está só engatinhando, a gente ainda tem corporativo, logística, shopping, a gente ainda está crescendo estamos crescendo muito aos poucos ainda, a nossa indústria. Tem um potencial de crescimento muito grande e principalmente de explorar novas teses. Eu acho que a primeira que deverá ser explorada
é a residencial, pela capacidade. Eu acho que os fundos tendem a originar bons produtos e de criar fundos com mais escala e com mais liquidez. Eu acho que esse é o primeiro, que deve sim, a partir do momento que o mercado voltar, deve começar a ganhar mais tração também, né? Mas certamente outras teses podem vir aí complementares. Tese hospitalar a gente ainda explora pouco. Tem certamente outras teses para se pensar. Assim, o residencial, né, quando o Alexandre fala, esse residencial ele é um pouco diferente, assim, ele é um pouco diferente do que a gente imagina ser como residencial, né, em que as pessoas basicamente compram apartamentos para moradia. No que ele está se referindo agora é residencial para locação, é o conceito de multifamily, em que o fundo imobiliário ele é proprietário de 100% do empreendimento todo. Então, quem é o dono é o fundo imobiliário, em que ele contrata, no caso, uma empresa para administrar os contratos de locação, né? Mas explica aqui pra gente como funciona basicamente, assim, essa tese do multifamily, que deve ser daqui para frente aí, o novo setor a ser explorado, um setor a ser mais explorado ainda, a seu ver. Perfeito. Então, a gente viu nos últimos anos empresas sendo criadas para explorar o multifamily no Brasil, né? Que era algo que a gente não tinha visto ainda na nossa história. Então, acho que isso mostra um pontapé inicial do mercado, principalmente com capital estrangeiro entrando nessas empresas, e que ajuda assim, a mostrar que esse mercado tende a começar a ganhar atração. Mas o que é esse mercado? Basicamente assim como você tem uma laje corporativa que um fundo imobiliário compra ou desenvolve e aluga, você também pode ter um prédio residencial. A gente tem um fundo residencial de 150 milhões, que é um fundo que tem 3 ativos, e que a gente também cresceu ele durante a pandemia, que é um fundo que a gente gostaria, obviamente, que ele também tivesse mais escala e tamanho, para poder cada vez mais aproveitar essas oportunidades. Mas foi um segmento que desde o fim da pandemia parou um pouco, né, com essa alta de juros. Foi um segmento que ficou pequeno e com liquidez baixa, e o mercado penalizou, de certa forma, as cotas dos fundos residenciais, mas é um que a gente acredita, sim, no potencial de crescimento. Então, como que funciona, né? A gente tem 3 prédios dentro do nosso fundo residencial. São prédios que a gente tem operadoras diferentes para cada um desses prédios. A gente tem um prédio em Moema, tem um prédio na Vila Mariana e tem um prédio no Paraíso. A gente escolheu nascer o fundo com localizações mais óbvias, são localizações que eventualmente têm liquidez para venda, caso seja necessário. Inclusive, a gente tem feito vendas lá no nosso Cirela For You Paraíso. E a gente opera lá uma locação que pode ser no short stay, pode ser no mid stay. O short stay é uma locação de curta temporada, quando a pessoa fica alguns dias dentro do apartamento, então uma locação mais voltada para as plataformas, né, que vendem o produto para poucos dias, e tem locações mais longas, que a gente pode fazer também, de 6, 12 meses, onde a pessoa fica ali por mais tempo. Então a gente tem trabalhado esses produtos, os nossos ativos, nesse perfil de locação, e é de fato um segmento que a gente acredita que pode sim voltar a crescer mais para frente. Perfeito, acho que assim, esse é um dos segmentos que é o residencial, mas por exemplo, a gente tem outros que é assim, data centers, faz sentido, tem alguns fundos imobiliários que já exploram, inclusive acho que é um ativo que bem interessante. Self-storage, que é muito mais comum nos Estados Unidos, mas aqui assim, a gente já tem locais que self-storage é basicamente, para quem não sabe, tá? São espaços que você usa como depósito para itens pessoais, né? Você não tem espaço em casa, você aluga ali um container, um espaço que você pode deixar isso, né? Isso já tem bastante no Brasil, e por que não você pode ter aí dentro um fundo imobiliário desses estabelecimentos, né? É um ativo também a ser pesquisado, explorado. É possível também ter assim, espaços de anúncio, que isso também tem nos Estados Unidos, né? Que são chamados REITs, né? Que é uma referência para gente, é uma referência, mas não necessariamente, vamos dizer assim, os fundos imobiliários nasceram de lá, tá? Apenas uma referência, entre outros setores. Eu acho assim, que a gente pode explorar bastante isso ainda. Certo, Alexandre? Certo, a gente tem. Alexandre, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, investidores de fundos imobiliários, em relação a Rio Bravo, os fundos da Rio Bravo. Por favor, legal. Acho que tem. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, né? De poder falar um pouco sobre os nossos fundos, um pouco sobre o nosso pensamento em relação aos nossos produtos, onde eles podem chegar, o potencial deles.
Então, de novo, né, a gente tem essa família de renda, né, de o renda corporativo, o renda logística, o renda varejo, o renda residencial. A gente também tem fundos de CRI, de infraestrutura, com foco em renda, transparência, liquidez, que a gente sempre, há 20 anos, né, de história, a gente tem aplicado assim, nos nossos produtos. Então, acho que assim, uma mensagem final é agradecer principalmente o espaço, a gente poder falar um pouquinho sobre as nossas estratégias. E quem precisar também contatar aqui a Rio Bravo, a gente está disponível no nosso RI, nas nossas redes sociais, no Instagram. Então, enfim, quem também quiser interagir com a gente está super à disposição lá nos nossos canais. Perfeito, Alexandre. Poxa, muito obrigado aqui. Obrigado, Jacinto. Foi um prazer falar com você a respeito da Rio Bravo e os produtos da Rio Bravo. Prazer é todo meu. E muito obrigado a você, ouvinte e querido investidor de fundos imobiliários. Não se esqueça de dar o seu like, joinha, ativar as notificações, seguir a CM Capital nas mídias sociais e não se esqueça de também investir em fundos imobiliários e abrir a sua conta na CM Capital. Basta acessar www.cmcapital.com.br. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!